Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui todos juntos, através do nosso canal, o canal dos tarefeiros, para que possamos juntos, realmente mais uma vez nesse domingo esplendoroso, agradecer e entrar em conexão com esse plano maior, com a espiritualidade, com esse Deus divino, nosso Criador. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e venho lhe convidar para realizarmos o nosso Evangelho semanal. Mas antes disso, gostaria de estar passando para vocês alguns recadinhos. A nossa casa, como já sabem, já se encontra aberta para tratamentos presenciais. Mas precisamos ainda estarmos utilizando a máscara para nossa proteção. Entre em contato conosco, agende a sua consulta para que possamos juntos assim estarmos um pouquinho melhores. E neste mês, o mês de dezembro, temos alguns trabalhos especiais pelo qual eu lhe convido. Tratamentos esses que vão te prosperar, que vão lhe trazer aquilo para que você possa renovar, se programar para 2023. São poucas datas, poucos lugares ainda que estão reservados para que vocês possam estar assim agendando. Ligue para lá, marque esse tratamento. Eu tenho a certeza que você vai gostar e vai ter todo o êxito que você tanto necessita. Por isso mesmo, adentre o nosso canal, navegue, olhe todos os nossos conteúdos. Temos vários vídeos, informações que vão te trazer toda uma complexidade maior para o seu entendimento sobre a nossa doutrina. E assim, com a permissão do plano maior e de toda a espiritualidade, eu lhe peço agora que você possa relaxar, acalmar o seu coração, o seu íntimo e convide, abrindo as portas e janelas do seu lar, todos os benfeitores, os seus mentores, o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, com sua mãe Maria, para que eles possam vir adentrando e abençoando o nosso lar, abençoando a todos que nos moram conosco, retirando e removendo dos pisos, dos tetos e das paredes toda e qualquer projeção de encarnado ou de desencarnado, retirando a negatividade, a doença, a tristeza, dando no lugar de tudo isso a harmonia, a saúde, a alegria. E que nesse instante de pura luz, você que já está com um copo com água ou até mesmo um jarro, peça aos mentores que já coloquem desde já todas as medicações e tudo aquilo que é necessário para que quando você for beber desta água fluidificada, ela esteja contendo tudo o que é necessário para a sua melhora física, mental e espiritual. E assim que vamos dando por aberto mais esse Evangelho no dia de hoje. E vamos assim mais uma vez dar continuidade ao nosso livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos assim falar um pouquinho hoje sobre a questão 90, a questão 114, que nos fala sobre as ciências aplicadas, que no caso seria agricultura, engenharia, a medicina, educação e a economia. E para que possamos entender um pouco melhor sobre essas questões, no livro dos Espíritos, na pergunta 711, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta: este direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Assim como no mesmo livro, na questão 540, os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, pelo seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido? E a resposta:
Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Imaginai essas imensidades de animais que pouco a pouco fazem sair do mar a ilhas e aos arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Esses são apenas animais de última ordem que, para realizar essas coisas, para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaio para a vida, e antes de ter plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio. Agem como os fenômenos das quais são agentes inconsequentes. Executam primeiro, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. E assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo, a admirável lei de harmonia, do qual vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Portanto, em resumo a esta questão, podemos entender que a ciência, em todas as suas vertentes, são ligadas no nosso ambiente, pois a matéria interage entre si, de se auto-organizarem, de se auto-constituir, de se comunicar e informar, como teias que interagem com o universo inteiro. Podemos, portanto, observar que a ideia de que todos nós passamos pelos diferentes reinos da natureza é uma progressão contínua. Poderíamos considerar que todos os seres vivos podem ser considerados nossos irmãos em evolução, que hoje estagiam em níveis inferiores, já experimentados por nós. São Francisco de Assis conversava com as borboletas e pássaros há mais ou menos aos 800 anos atrás. Será ele o precursor desta ideia? Temos, de acordo com a genética recente, que através do exame de DNA temos 30.000 genes, e embora no topo da cadeia evolutiva, nossa diferença para os pequenos ratos é de apenas 300 genes. Em relação aos vermes, são apenas 10.000 genes a mais. Posso entender que o planeta está dentro de nós. Somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta. A palavra homem vem da humanidade, que tem origem no latim humus. A palavra Adão significa terra fértil em hebraico. Pois em nosso sangue transportamos para o nosso corpo físico os minerais que encontramos nas profundezas do solo, como ferro, cálcio, zinco, selênio, fósforos, manganês, potássio, entre outros que fundamentais para a nossa saúde e bem-estar. Um líquido salgado e quente, mais primitivo, é o mesmo que podemos encontrar durante todo o período de gestação no útero materno. Por um capricho divino, talvez, a proporção de água em nosso planeta é 70%, que é a mesma com que esse alimento se resolve em nosso corpo. A ingestão de água faz irrigar as nossas células, órgãos, tecidos, entre outros, pois ela também está integrada no ar que respiramos. E considerando tudo o que já vimos até agora,
A nossa saúde mental, corporal e espiritual depende de como tratamos o nosso habitat, o planeta, o nosso universo. A conscientização deve ser cada vez mais presente, pois temos tudo mesmo ao nosso alcance para entendermos e contribuir com nossa evolução e a de todos que nos cercam. Quando realmente entendermos que a nossa ação, o nosso pensar, reflete diretamente a tudo e a todos, que sabe conseguiremos alcançar um pouquinho mais dessa tão sonhada evolução para o estado angelical. Sabemos que o nosso planeta, a Terra, é a nossa grande escola universal para o nosso entendimento de tudo que se passa ao nosso redor e de tudo mais. Mas a pergunta 110 do livro O Consolador nos dá também um outro parâmetro para a nossa escola, pois a pergunta é a seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só um instituto da família pode educar. E por essa razão que a universidade poderá fazer ao cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça, um novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. E nesse mesmo livro, na pergunta 112, como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, mas esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil, mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação que é o Evangelho. É um só modelo de mestre que é a personalidade excelsa do Cristo. Com isso, temos que ter o entendimento que tudo, mas tudo mesmo, está interligado. Aprendemos com a natureza, com tudo aquilo que se cria, com tudo aquilo que se planta, com tudo que se inventa, que tudo já estava programado, edificado com o nosso Mestre. Pois nosso Deus, o nosso Criador, Ele nos concedeu aquilo que realmente é necessário para a nossa evolução. Mas eu jamais poderia deixar aqui de passar sobre o passe, pois nesse livro o Consolador também nos fala sobre o passe. Pois na pergunta 98, eu achei tão bonito a definição que eles dão a nós, que nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Pois o passe, ele é nada mais que um benefício, pois ele nos dá, com a providência divina, a harmonia, o bem-estar físico, mental e espiritual, onde são retirados a negatividade, purificando, equilibrando o nosso ser. Temos um lema dentro da Casa dos Tarefeiros, que sabemos que a espiritualidade ela é tão grandiosa e tão sábia, que através do passe que aplicamos em nossa casa,
Antes de mais nada, somos um receptor. E com certeza, grande parte dos benefícios que nós recebemos da espiritualidade para aplicar àquele irmão que está à nossa frente, muitas vezes, e a grande maioria, estamos recebendo aquilo que estamos realmente precisando, para que possamos estar doando para aquele irmão que está à nossa frente. É espantoso como nos sentimos bem ao transportar toda essa energia e fazer essa doação a este irmão que está à nossa frente, pois dando um passe de puro amor, de pura gratidão, de pura harmonização com o plano maior, estamos sentindo umas vibrações grandiosas que nos proporciona, muitas vezes, as dores sendo amenizadas, os corações um pouco mais abertos. Sentimos que a nossa emoção se aflora cada vez mais para o amor, pela sensibilidade do bem. E sabemos que muitas vezes aquele irmão que está à nossa frente sai de lá, chorando sim, mas de contentamento por ter sentido, recebido aquilo que ele veio buscar. Acredito eu que um dos melhores tratamentos de qualquer casa espírita seja um passe muito bem dado, pois através de pequenos gestos é que possamos estar recebendo e doando aquilo que há de melhor em nós e através da espiritualidade. Bem, meus amigos, estamos até agora falando sobre as ciências, que são exemplos pela qual temos que vivenciar e apenas temos que ter a conformidade e a observação de estarmos atentos aos pequenos toques que o nosso grande Deus nos dá, pois Ele nos dá grandes exemplos, basta nós observarmos. Este é o meu pequeno recadinho que eu tinha para dar para vocês sobre o nosso Evangelho de hoje. Eu espero que todos possam estar bem, pacificados e contentos com tudo aquilo que estamos passando para vocês até o momento. E vamos assim fazendo as nossas vibrações. Vibrações essas, pois hoje já estamos no mês de dezembro, praticamente no finalzinho do ano. Que possamos desde já pedir bênçãos para todos aqueles que nos cercam, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, para que todos tenham o entendimento que somos um só, um único conjunto, e todos nós juntos formamos um uno, em conformidade com o Criador. Que possamos passar bênçãos de luz e amor a todos que sofrem, seja suas doenças espirituais, mentais, corporais. Que o nosso grande planeta continue vibrando, pois ele é lindo, ele é fantástico, ele contém tudo o que é necessário para nós e que possamos ter a conscientização de mantê-lo da melhor forma, pois foi nos dado de graça e temos que permanecer com ele da maneira como foi nos dado. Pedimos ao nosso grande Deus, ao nosso Mestre Jesus, a Mãe Maria, que possa abençoar a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros e a todos os nossos ouvintes. E assim, que possamos mais uma vez agradecer pela oportunidade de vocês nos permitir adentrar em vossos lares. Que assim seja, graças a Deus.